A ProMen, você sabe, é uma clínica especializada em disfunção erétil e também em ejaculação precoce. E uma das grandes causas dessas duas dificuldades é o diabetes. A gente vai mais fundo nesse assunto do diabetes. E aí, muita gente, doutor Ricardo, chama o diabetes de inimigo silencioso. Seria por um tempo assintomático. Como é que a gente pode perceber que o diabetes pode ter chegado? O diabetes no jovem, com frequência, traz sintomas. Sintomas bastante acentuados. Quais? O camarada começa a tomar muito líquido, Sede. aumenta o volume e a frequência urinária. No adulto, dificilmente se manifesta dessa forma. Daí sim o termo silencioso. No jovem é muito mais fácil fazer esse diagnóstico, muito mais fácil. Inclusive em criancinhas pequenininhas, nós já iniciamos o tratamento com insulina e isso vai revertendo o quadro, vai mantendo o diabetes sob controle efetivo. No adulto, muitas vezes o problema é sim silencioso e o sujeito vai descobrir que tem diabetes depois que o rim já parou de funcionar, depois que já teve uma retinopatia diabética. Veja que interessante, na minha área em si, muitas vezes eu faço o diagnóstico de disfunção erétil e vou buscar a origem do problema. Por que uma disfunção erétil tão grave num sujeito de 30 anos de idade? Por quê? Foi algum problema congênito? Nasceu com esse problema? É uma fuga venosa? O que está acontecendo com ele? Eu faço uma glicemia, a glicose está lá em 300. E a pessoa nem imagina, né? Nem imagina. Muitas vezes, pela própria inspeção, pela própria fase de exame físico do paciente, o especialista já tem a noção da glicose estar muito elevada, sem mesmo fazer uma medição da glicemia, sem mesmo. Só por sintomas? Pelo próprio aspecto da glande, do prepúcio, pelas infecções características do paciente que tem diabetes. Muitas vezes, sem avaliar a glicemia, o especialista já consegue afirmar que provavelmente este paciente tem diabetes. Esse ponto que o Dr. Ricardo está dizendo é que eu acho fundamental. E aí volto aos assuntos mais importantes aqui na ProMen, são disfunção erétil e também ejaculação precoce. Olha a diferença quando você está se tratando ou está consultando, mesmo que pela primeira vez, alguém que seja especializado nisso, que pode relacionar sintomas, porque tem uma prática, tem um aprofundamento, tem pesquisa, tem especialização nisso. É isso que a gente diz. Se um assunto é importante, e esse é muito importante, é interferente na sua vida, eu não sei quanto a você, mas eu prefiro sempre o melhor. Conheça você a ProMen.